E aí, pessoal, tudo bem? O que cai na prova discursiva de hoje está um pouquinho diferente. Nós vamos atender aí alguns pedidos e falar de concursos que não tem prova discursiva, mas tem questões de interpretação de textos. Então, nós vamos nos dividindo aí. Tem prova discursiva? Falamos da redação, falamos do texto. Não tem prova discursiva? Falamos também, mas focando agora a parte de interpretação. Algo bastante presente nas provas e que, infelizmente, ainda pega alguns ali, funciona como calcanhar de Aquiles, alguns participantes das provas, alguns concurseiros que patinam ali e acabam se perdendo na questão interpretativa. A interpretação parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Dá para trabalhar muito bem, dá para trabalhar legal aí a questão da interpretação, se apegando a algumas dicas, algumas recomendações aí que funcionam bem e costumam ser recorrentes nas provas. Acho que a primeira coisa importante é você sempre conhecer a banca. Hoje nós vamos falar de um concurso cuja banca é muito bacana, vamos falar de FGV, Fundação Getúlio Vargas, que tem um gosto muito especial pela prova de língua portuguesa. O concurso a que me refiro hoje é o concurso de Rondônia. Vamos dar uma olhadinha, porque tem 3 cargos bem legais aí e as recomendações serão as mesmas para qualquer um deles. Olha só que bacana o que a gente tem para hoje. Então, nós estamos aqui para falar com você que pretende fazer a prova de auditor fiscal de tributos estaduais, técnico tributário ou contador para Rondônia, porque o que acontece? A FGV está organizando esse concurso e a questão, não há, né, prova discursiva. Algumas pessoas devem pensar assim, ufa, que alívio, não tem redação, mas tem interpretação e é importante que você entenda como são as provas da FGV. A FGV é uma banca que gosta muito daquilo que a gente chama de referenciação textual. Aí você fica pensando assim, o que é isso, professora? Referenciação textual. Veja, é uma banca que vai gostar de pedir a você, candidato, que identifique, que aponte questões, passagens, partes do texto, que busque, por exemplo, associar ali um referente, um conector, seja ele um demonstrativo, um pronome relativo, que vai buscar um outro elemento dentro do texto. Isso é coesão textual. E a leitura, a correta interpretação do texto me ajuda também nesse aspecto. Mas, embora goste muito de referenciação, os enunciados das questões da FGV, eles são um pouco extensos, né? E mais ou menos, isso é uma tendência que a gente tem observado nas provas, mais ou menos metade das questões de língua portuguesa acabam sendo sobre interpretação textual. E quando a gente fala de interpretação, é importante que você entenda o seguinte, há um caminho a ser seguido para trabalhar bem a interpretação. Eu gosto de colocar esse caminho em 3 verbos: ler, entender e inferir. Especialmente o inferir nos diz respeito porque muitas vezes os enunciados das questões da FGV gostam de colocar esse verbo para você. Então, o que é o inferir? É você chegar a uma conclusão a partir do raciocínio. E isso só é possível quando a gente faz uma boa leitura do texto. Então, qual é o caminho a ser seguido por você que pretende prestar esse concurso? Veja, primeiro você deve fazer uma leitura total do texto. Leituras particionadas ou fragmentadas não são recomendadas. Existem pessoas que dizem, mas eu faço isso e dá certo. Eu vou dizer que essas pessoas têm mais sorte que juízo, porque isso não é o caminho ideal. Quando você quer fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de um texto, a primeira coisa a ser feita é ler o texto do início ao fim. Entenda o início, título, se houver, e entenda o fim, referência, se houver. Porque às vezes alguma informação aparece ali e pode te ajudar a entender muito do que o texto está tratando. Então, essa primeira leitura a gente chama de leitura de reconhecimento. Você faz uma leitura, você não vai ser capaz, e não se assuste com isso, é normal, você não vai ser capaz de já transmitir todas as informações, o assunto do texto é esse, o texto fala disso, o autor se posiciona assim. Não. Essa primeira leitura é uma leitura de reconhecimento, para que você consiga saber qual é o tema do texto. O texto fala sobre o quê? Não o que o texto fala sobre isso, mas
Qual é o assunto tratado pelo texto? Entendi o assunto do texto, preciso obrigatoriamente, registra isso, obrigatoriamente, fazer uma segunda leitura. E essa segunda leitura, sim, tem que ser uma leitura de reconhecimento marcado. Você já vai fazendo a leitura e assinalando no texto as passagens mais significativas e aquelas palavras que, de repente, não sejam pertencentes ao seu vocabulário ou que te deixem desconfortável em relação ao que o texto está dizendo. Fiz isso, aí eu consigo saber. O texto trata desse assunto, o posicionamento defendido pelo autor é esse e ele defende esse posicionamento assim, assim, assim. Tá feito. Conseguiu dar conta disso na segunda leitura do texto, você vai conseguir responder adequadamente as questões interpretativas. Então, a interpretação, ela se constrói nesse sentido. Eu leio, eu entendo e eu construo as inferências. É a partir das inferências que eu vou partir para as questões. Esse negócio de olha as perguntas, depois vai lá no texto e tenta achar ali uma frase igual da pergunta no texto, não dá certo. Principalmente com bancas como a FGV, que tem esse carinho especial pelas questões de língua portuguesa. Não se esqueça, a interpretação faz parte das questões de português. Mas, se nesse concurso são previstas 10 questões de língua portuguesa, pode contar aí com pelo menos 4, 5 questões voltadas à interpretação. E não necessariamente as questões interpretativas dizem respeito ao mesmo texto. É uma tendência das provas trabalhar com textos mais curtos e uma quantidade maior de textos. Um outro ponto importante para que você não se iluda, né? Tem gente que fala assim, eu prefiro o texto curtinho, que ele é mais fácil de trabalhar. Não necessariamente. Muitas vezes o texto mais extenso, ele traz mais explicações, mais exemplificações e que podem fazer diferença na hora de produzir, de responder, né, às questões interpretativas. Um outro ponto importante em relação a este concurso, vamos dar uma olhadinha, é outro ponto que saiu lá do edital. Então, os enunciados, como eu disse, né, são um pouco longos, mais ou menos metade das questões de língua portuguesa voltadas à interpretação e, nesta prova, são 10 questões. E o vocabulário faz muita diferença, né? Como eu disse, você está fazendo a leitura, você vai selecionar, identificar ali palavras cujo domínio do sentido não é algo totalmente pertencente a você, mas ainda assim existem palavras que se repetem. E aqui eu estou deixando uma dica preciosa para FGV. Eles gostam muito da palavra inferir. Inferir é deduzir. E quando eles colocam no enunciado, e aqui a sua atenção precisa ser total, não necessariamente você vai ter ali, é possível inferir que. O que nos leva a buscar uma resposta correta, não é mesmo? Então, se eu tenho ali uma questão interpretativa cujas alternativas precisam ser analisadas por mim em relação à inferência, não necessariamente a questão quer saber o que eu inferi do texto, mas sim, algo que é bem recorrente na FGV é o que eu não posso inferir do texto. Então, das 5 alternativas, eu vou ter 4 alternativas que são possíveis deduções, possíveis conclusões a partir da leitura do texto e apenas uma que não é. Então, todo cuidado com a leitura do comando, todo cuidado com o vocabulário, marca ali na própria pergunta o que é para ser feito, não ache ruim fazer 2 vezes a leitura da questão. Muitas vezes nós erramos por pressa, isso é importante, verifique bem os comandos, palavras como não, nunca, sempre, excepcionalmente, respectivamente, são comandos importantíssimos quando a gente está fazendo uma questão objetiva. E de resto, aí fica a minha torcida para que você faça uma excelente prova, pontue muito bem e passe no concurso que eu sei que é o seu desejo. Um beijo grande para todo mundo e nós nos vemos no próximo programa.